obrigado, tinha realmente chegado a essa, tinha chegado a essa visão definitiva da natureza. E aí ele cria faz aquele malabarismo do sintético a priori. Mas não é essa a nossa questão hoje. Eu estou aqui só lembrando poucos casos, né? Tem centenas, em que alguns dos mais conhecidos fundadores ou continuadores, né, desde o início lá da Revolução Científica até agora, no século XX, eles têm uma preocupação ontológica. Eu acho que não digo todos, não vou dizer que são todos, mas muitos dos grandes cientistas, mesmo que neguem no seu discurso do dia a dia, estão buscando o que alguns chamam de busca espiritual, estão buscando o transcendente. Não necessariamente numa religião do tipo de Deus criador, mas o Deus de Spinoza, por exemplo, que é quando Einstein fala o velho é sutil, mas não é malicioso, é uma forma dele falar, né? Esse é o Deus dos filósofos, não o Deus dos religiosos, que é aquele que estaria nos livros sagrados. Agora aqui, no Galileu e no Descartes também, Descartes, a gente pode voltar a isso depois, acho que vai ter tempo, se alguém quiser perguntar, a gente fala. Quando ele fala no Ensaiador que a verdadeira, em vez de ficar procurando nos livros, a gente tem que ler a natureza, e que a natureza, para isso temos que saber o alfabeto é constituído por caracteres específicos, né, que ele diz que são triângulos, cônicas, figuras geométricas, etc. Isso é bem conhecido, mas a parte final do parágrafo, parece que foram os positivistas que no século XIX apagaram isso. Isso agora está sendo, os originais estão sendo reeditados. Ele fala isso. Ao fazer isso, nós podemos participar, mesmo que em ínfima escala, da própria mente do Criador. Esse tipo de afirmação, no caso aqui no Galileu, Newton tem coisas semelhantes, vocês todos sabem, 90% do trabalho de Newton foi em alquimia e teologia e magia. E só 10% foi em ciência daquela que a gente considera como válida, né? E ele achava que ele ficaria conhecido e famoso por aqueles 90%, não pelos 10% que a gente estuda hoje. Então, isso é para enfatizar a importância da ontologia, pelo menos na motivação. E eu diria que é mais do que na motivação, eu acho que do cientista, mas na nossa busca também de entender a ciência. Só que tem um problema, problema não, é necessário, né? Botar um freio nisso, que é o papel da epistemologia, que é aquela coisa chata que é cética. Né? Espera aí, como é que... Aquela história, o mundo é isso, é tal coisa, é redondo, é quadrado, é não sei o quê. Tá, por que você acha isso? Me mostre. Como é que você sabe disso? É a epistemologia que vai perguntar. Né? Mas a pergunta ela é ontológica. Bom, essa é a primeira revolução científica. Eles todos, Copérnico, Kepler, Galileu, Newton e tal, certamente deixaram uma aparente certeza, né? Aqui vem o iluminismo, claro. Kant eu coloquei apenas como símbolo do iluminismo. Uma aparente certeza de que aquele logos que Platão julgava ter atingido em uma das ideias, finalmente tinha sido conquistado. Então agora nós já... O que é lembrando a questão da episteme, da doxa e da tecne, né? O conhecimento grego perfeito da ciência tinha que ser episteme. O que seria isso? Seria um conhecimento, eu volto aqui depois, se for o caso. Assim, tem as duas vertentes interessantes. Acho que nessa setinha daqui de baixo. Oi? Nessa setinha de baixo. Não, tudo bem, mas eu acho que não está aqui. Tá bom. Eu não cheguei a escrever. Não pulou não, cara? Hã? Não pulou não da página 2, Acho que é da 3 3. para 4, página 3. Eu acho que o tal, como é que se diz? O tal arquivo que eu perdi, não tem problema não. Tem outros arquivos aí que eu posso passar isso. Mas só falei que eu ia usar mais o quadro do que me sinto mais à vontade de escrever. Eu estava conversando com o Mércio sobre isso. Eu sou do tempo que não tinha PowerPoint, então a gente escrevia no retroprojetor, era ótimo, você ia mudando coisa à medida que
durante a própria apresentação. Isso era muito Esse nunca falha, né? Nunca vai falar. não, e tinha essa questão, né? Era comum não funcionar. Hoje funciona, mas era comum o Datashow não funcionar também. Né? Então, lembrando que para os gregos você tinha uma coisa clara, né? Que seria a doxa, a tecne e a epistêmica. A doxa é a questão da opinião. Sempre fica a dúvida se aquilo que está sendo pregado como científico ou epistêmico é mera doxa. Isso eu estou me colocando lá com os gregos. Hoje a coisa mudou, tá? A tecne é uma coisa interessante, que voltou muito, né? Sem querer anglicismos, é o saber fazer, né? É o velho know-how. Eu estou usando essa palavra esquisita, know-how, porque hoje em dia é o que está na moda. Você pergunta para 90 e tantos % do leigo, perguntar para ele o que é ciência, ele vai dizer, não, o Coreia do Sul tem muita ciência. Por quê? Ah, porque sabe fazer celular, sabe fazer computador, sabe fazer isso, sabe fazer navio, sabe fazer o quê. Essa ciência utilitarista, né, que funciona, e claro, isso é uma prova de que funciona, seria tecne, o que para nós é importante, e para muitos é a única definição de ciência. Para um Platão, Aristóteles, seria desprezível, porque desprezível nós diziam que era fundamental. Sem a arte, nós chamavam de artes, né, em latim. Sem a arte do agricultor, do ceramista, do ferreiro, nós não teríamos uma vida possível, confortável, seria impossível. Então é muito válido. Só que aqueles parecidos com si próprios, né? A modéstia não era uma característica deles, como Platão, Aristóteles, fossem filósofos e dominassem a essência das coisas como eles poderiam daqui inferir, e aí não vou agora entrar em detalhes, para o Platão era algo transcendente, via o mundo das ideias, para o Aristóteles seria algo imanente, induzido a partir do mundo material, mas que você poderia, aí a questão é chegar nos universais, né? E como mostra o Popper também, o que se chama lei da natureza, que é onde se baseia muita coisa da ciência, pelo menos um tipo de ciência, tem a forma lógica de uma lei universal. E aí vem a pergunta, o que é um universal? Né? O que é sempre válido? Isso está, inclusive, na própria forma de se estabelecer as leis. Né? Você fala lei da gravitação universal, lei universal dos gases perfeitos e por aí afora. Então, essa ciência epistêmica, por ser universal, ela seria definitiva, verdadeira, obviamente, esse é tudo sinônimo, né? Única e universal. E eterna, claro, né? Porque se você já sabe a verdade, ela não pode mudar. Se ela é uma verdade, inclusive, supra-humana, como é que ela vai mudar? Não? Muito bem. Eu queria fazer uma observação. Nós estamos falando da primeira revolução científica, eu já falar da segunda. E é uma forma de falar. Eu uso revolução muito entre aspas, tá? Porque, como eu disse, já que eu não sou muito adepto do Kuhn, até melhor que o Kuhn, que analisou muito ele, tem o Cohen, não sei se vocês conhecem. É interessante porque ele deveria ser mais conhecido, estudado do que é, sobre essa questão de revolução científica. Cohen escreveu um livrão grande assim, chama Revolution in Science, onde ele analisa todos os aspectos do que seria a revolução, começando como aliás, o próprio... Todo esse pessoal, o Kuhn, o Rush e tal, eles fazem um paralelo de revolução com a revolução social. E lembrando que no início, a ideia de revolução é algo que sempre volta ao mesmo lugar. É algo que gira e volta ao mesmo lugar. A ideia de revolução como uma quebra geral de tudo que se pensa, isso veio a partir da revolução científica. Né? O iluminismo, então, como eu estava dizendo, acreditaram eles ter atingido finalmente esse ideal epistêmico. E aí vem uma coisa que eu sempre enfatizo, que é uma ideia muito popular, até se entende, mas que não é mais sustentada pela história da ciência,
de que o século XIX, a ideia errada seria o seguinte: o século XIX é o século por excelência do mecanicismo newtoniano determinista. Não é. É o século onde esse mecanicismo determinista newtoniano vai pelo ralo abaixo. Você tem uma série de, e aí a segunda revolução científica, que foi batizada pelo Brush, está sendo muito estudada hoje, você tem uma série de anomalias, eu vou citar só rápido, assim, a questão da indução eletromagnética, a questão da seta do tempo, do calor, da entropia, da dissipação, a questão das ondas eletromagnéticas no vácuo ou no éter, se fosse o caso, mas o fato delas serem ondas transversais. Estou falando, eu sei que estou falando muito rápido, mas só para... enfim, a teoria cinética dos gases, a questão da probabilidade na ciência, todas esses estudos que foram dados no que a gente hoje chama de ciência. Assim, a ideia de evolução, transformação interna, né? Evolução que começa não na biologia, mas na geologia, como disse o Merson um tempo atrás, nós estávamos aqui conversando, começou, na verdade, no pensamento social, né? Mas o que eu estou me referindo é o espanto que foi para os físicos, para o pessoal de ciências naturais, disso ter penetrado também nas ciências naturais. No século XVIII penetrou muito fortemente via geologia. Não é à toa que o livro de cabeceira do Darwin era o Lyell, né, que era um geólogo. E aí havia toda uma discussão entre o catastrofismo e o uniformitarismo, né? Quer dizer, essas coisas, se o mundo fosse modificando por grandes catástrofes, ou se o que está ocorrendo hoje, gradativamente, é o que vai modificando o mundo sempre, né? Bem, nós estamos falando do iluminismo. Eu gosto muito de enfatizar, e a gente está discutindo isso muito no curso, porque existe uma tendência, eu discordo fortemente, de que o iluminismo é isso aqui, é cartesiano e racionalista, é matemática e tal. Exemplo seria Leibniz, Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace, esse pessoal. Bom, lembrando que a enciclopédia, né, que é assim a marca do iluminismo, onde se pretendia ter um conhecimento universal de todas as coisas que se sabiam, nessa discussão de qual seria estou fazendo isso para não apagar, de qual seria a vertente a ser mantida, eles fizeram um acordo muito interessante, né, lembra-se que levou, se não me engano, 26 anos para editar toda a enciclopédia. É realmente uma obra maravilhosa. A original tem aqui na nossa biblioteca de obras raras, muitos não sabem, aqui no TR do CT. Então os dois editores são o D'Alembert, que tinha essa visão, e o Diderot, que eu nem botei aqui, que tinha a visão oposta, que ele dizia que a mecânica, que é a tal da filosofia mecânica que imperava na época, só mostra o esqueleto, mas não mostra as cores, os cheiros, a carne, ela fica apenas com um cadáver. E que, na verdade, a coisa tinha que ser muito ampla. E daí a gente tem muito a ver com a questão depois do holismo, do romantismo, tanto que esse pessoal trabalhava junto, né? O Goethe, por exemplo, com o Nato Fegelen, né? Foi editado agora esse ano no Brasil um livro que eu recomendo a todos, que é A Invenção da Natureza. Esqueci agora o nome dela. É uma inglesa aqui. Wolff, né? Andrea Wolff, isso mesmo. Eu nem sei bem o que ela é. Ela nasceu no Cairo, morou na Inglaterra e agora está nos Estados Unidos, enfim, mas é das pessoas universais. E o Humboldt conviveu com Goethe, com Haeckel. Haeckel é o criador da palavra ecologia, por exemplo, entre outras coisas, né? Mas o Humboldt, com a tal da Nato Fegelen, eu não sei alemão, não, mas é o nome que ele usa, ele passa a estudar o mundo como um todo orgânico. E aí vem o organicismo, que é uma das visões do mundo. Tá? Esse todo orgânico não poderia ser compreendido desta forma cartesiana, onde você estuda as partes para depois juntar tudo mecanicamente para poder compreender. Embora isso aqui seja muito útil, que é o evolucionismo, mas essa vertente holística que foi dada na naturfilosofia e no romantismo, existe um romantismo científico, para quem não sabe, é uma coisa muito interessante, que teve uma enorme influência na criação do eletromagnetismo e da termodinâmica, que são algumas das ciências que realmente revolucionaram e fizeram a transição para a ciência moderna. Eu vou mudar de, como eu disse, como eu perdi o original, assim, eu vou mudar de arquivo, que eu explico isso melhor. Falei dos logos clássicos. Assim, o ceticismo é uma coisa antiga, né? Essa coisa da ontologia
Já na Grécia, os textos empíricos e outros, né, os nominalistas foram muito importantes, nominalistas da Idade Média, 1100, 1200, Buridan, Oresme, William de Ockham, Duns Scott, eles negavam a possibilidade da existência de um universal, de uma ideia perfeita, e deram com isso contribuições importantíssimas. Oresme, por exemplo, e Buridan criaram a teoria do ímpetus, que não é exatamente a inércia que foi dada depois da primeira lei de Newton, mas já não é inércia porque a flecha que sai, ela vai perdendo a sua capacidade de ir, que ela recebeu no arco, né? Com o tempo. A energia cinética nossa hoje é diferente porque tem um atrito. Mas é muito parecido, isso aí certamente influenciou muito. E esse tipo, eles enfatizavam muito a necessidade de olhar a natureza, em vez de ficar simplesmente relendo os clássicos. Então eles foram muito importantes. Para quem não conhece nominalistas, e pouca gente conhece, quem não é de estudos mais medievais, tal, eu mesmo até algum tempo atrás não conhecia, o exemplo muito clássico, William de Ockham, né, que é a famosa navalha de Ockham, que ele diz que entre dois programas teóricos paralelos deve-se ficar com o mais simples, mais facilmente explica as coisas e usar a razão para tudo. No famoso romance e filme Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, aquele monge, eu não sei o nome, mas o ator é o Sean Connery, que é totalmente lógico, né, para tentar descobrir que não era o demônio, e sim que haveria alguém assassinando alguns noviços e tal. Ele é aquele personagem, Humberto Eco, se inspirou no William de Ockham para construí-lo. Tá? Então tem uma escola nominalista de Paris, tem a escola nominalista de Oxford, e é muito antiga, já tinham nominalistas em 1100 mais ou menos. Como eu disse, a gente tem que escolher, né? A gente tem bastante centrado no europocentrismo, mas claro que as contribuições árabes e persas, por exemplo, são fundamentais. Fora as chinesas, né? Tem toda a escola do Joseph Needham, que a pergunta que se chama Pergunta de Needham: por que a Europa e não a China para fazer a revolução científica? Porque se viesse um marciano aqui no ano 1000 e visse a bagunça que era a Europa e a organização que era a China e o que eles já tinham, né? De pólvora, foguete, navegação a vela, muito avançada e tal, bússola, quer dizer, não, aqui é que vai ser o futuro. Não, espero que não esteja certo. Na época se pensava e no fim foi na Europa que a coisa explodiu. E ele, Needham, que deixou uma escola, né? A obra dele é Science and Civilization in China, tem aqui na Biblioteca da Física inteira também, acho que são 6 volumes, são obras gigantescas, isso é dele, fora dos discípulos, que hoje é uma área de pesquisa, né? Assim como existe a área de pesquisa, claro, em ciência islâmica, ciência ou conhecimento de saberes, eu não quero discutir por enquanto isso, não hoje, hinduístas e mesoamericanos e tantos outros mais, né? Queria lembrar então uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala de mecanicismo, por exemplo, muita gente confunde com positivismo. Eu queria enfatizar que são coisas opostas, porque o mecanicismo, ou a filosofia mecânica, que influenciou gente muito boa, como Leonardo da Vinci, por exemplo, Descartes e outros, acredita que tudo no mundo, inclusive a vida, é explicada por aparatos mecânicos, de pressões, engrenagens, polias, similares ao que você vê numa máquina mecânica. E que, se você for de causa em causa, você só vai compreender um fenômeno quando o compreender mecanicamente. Isso é um essencialismo, do ponto de vista aristotélico, é você querer buscar a essência última do mundo. Posteriormente, por razões aí que são bem longas de falar, não sei se eu vou falar um pouquinho delas, você tem outras visões do século XIX, como a visão eletromagnética, a visão energetista, e a visão evolucionista e muitas outras, né? Organicista, como eu já falei agora do Humboldt, por exemplo, que são visões científicas e todas elas são bastante realistas, materialistas ou até essencialistas. Qualquer dessas palavras que eu usei, materialista, realista, essencialista, para um positivista é um absurdo, porque o positivista prega que a ciência positiva é aquela que se livrou de qualquer resquício de metafísica. Então, ideias como verdade, causalidade, não devem pertencer à ciência. A ciência deve observar e prever.
e, de preferência, fazer coisas úteis para a humanidade. Tem toda uma... eu costumo fazer uma certa provocação, mas também isso daria uma discussão enorme, mas eu estou muito convicto disso, muitos não estão, talvez, que existem 3 filhos, eu acho, que são filhos do iluminismo. Filhos no sentido, então, são irmãos, e como todos os irmãos, ou muitas vezes, são completamente diferentes, talvez, completamente não, mas são filhos do mesmo pai e mãe, que é o positivismo, o marxismo e o liberalismo. Em que sentido eles são filhos? Porque eu diria que se não tivesse havido o iluminismo, haja visto certos setores do Islã que não passaram pela Revolução Iluminista, você não poderia ter nem marxismo, nem positivismo, nem iluminismo. Quer dizer, que são ideias de que o logos, de que a razão humana pode suplantar a ideia, por exemplo, de educação universal para todos, né? Na medida que você pudesse dar alimentação e tanto física quanto espiritual para as crianças, na ideia ilusória iluminista, nós somos pós-iluministas. Eu não gosto da ideia pós-moderna, nós somos neo-iluministas. Gosto sempre de dizer, para quem é anti-iluminista, lembrar que o oposto do iluminismo, a palavra, é obscurantismo. Né? Então, precisa ter muito cuidado quando a gente se coloca muito como anti-iluminista. Agora, é claro que a gente é pós-iluminista porque depois vem Darwin, com a ideia maravilhosa de que nós somos todos parentes de um ancestral único, das plantas e animais. Vem Marx, com a ideia de nossa ideia e ideologia é muito produto da classe onde viemos, e depois trabalhado por outros também, como Weber e tal, na parte social, nossa formação intelectual. E Freud, o príncipe Freud Jung, né? Eu digo Freud como ter percebido de que o que nós temos de consciência do mundo, de nós mesmos, que a gente chama de razão, é a ponta de um iceberg, de um enorme trabalho mental do qual nós não estamos conscientes. Então a ideia do logos, da razão iluminista, como algo que esclarece tudo, foi realmente superada. Ainda tem uns 10 minutinhos? Tem, né? Bom, então eu queria enfatizar isso, que o realismo se opõe ao positivismo e esse materialismo científico, ele vai dar em visões do mundo científicas e tradições científicas. Tá? Bom, isso aqui, teve uma palestra aqui da Virginia Chaitin, que ela citou, isso aqui foi que guiou minha tese. Quando eu descobri isso, eu achei maravilhoso, e tem a ver com o que nós fazemos aqui. Né? A filosofia da ciência sem história da ciência é vazia, a história da ciência sem a filosofia da ciência é cega. A cada dia mais, isso para mim é mais, assim, está mais encarnado no que eu faço. Né? Ele, na verdade, ele adaptou Kant. Né? Kant dizia, filosofia sem história é vazia, e a história sem a filosofia é cega. Ele colocou na ciência também é válida. A história da ciência seria, digamos assim, aquele laboratório onde você vai testar se as suas ideias filosóficas são realmente aquelas que nos interessam. Né? Ou, enfim, o que permanece em pé, melhor dizendo. Agora sim. Carlos Douglas. Eu vou aproveitar uma palestra que eu dei aqui, só para ilustrar um pouquinho. Isso foi dar em visões de mundo, que é o que a filosofia em geral chama de Weltanschauung, né? Diferentes em ciência, autores relevantes para esse tipo de coisa, entre outros, mas que enfatizaram muito, Merz, Holton, Brush, Hendry. Aqui está errado, é Weltanschauung, né? Coloquei esses nomes em inglês e alemão só porque são nomes que aparecem muitas vezes em livros que a gente está lendo e a gente não sabe, na minha opinião, não só na minha, mas no caso da ciência, ela se aplica muito bem a essas visões aqui. Então, outra coisa que fica muito interessante para a gente é a ideia de que vem do Holton e outros, de utilizar um tipo de metodologia que é utilizada na crítica literária, na análise literária. Ele diz que existem estilos de ciência, assim como existem estilos de literatura. Esses pares não são de oposição, isso que eu queria enfatizar, tá? Não são assim. Ou é isto, ou é isto, então eu sou Flamengo e Fla-Flu, né? Não é isso.
na verdade, seria um contínuo que você pode tender mais para cá ou mais para lá, dependendo ou do seu estilo ou da sua, do ponto que você está na sua pesquisa. Então, ele diz que ele busca uns 20 e poucos exemplos de díades ou tríades, né? Díades seriam de polaridades e tríades da típica dialética, né? De tese, antítese e síntese, e que ele acha que estão presentes em todas as teorias científicas. Isso me lembra muito a complementaridade de Bohr. Até porque, por exemplo, na questão do contínuo e do discreto, isso aqui é uma questão complicada. Lembrando, já nos gregos, para os epicuristas, é interessante, epicuristas e estoicos, em geral, nós pensamos, claro, com boas razões, na teoria moral deles, né? No entanto, eles fizeram uma contribuição enorme para a física, né? Os epicuristas, com De Rerum Natura, né? Do Lucrécio, né? Acho que é. Por favor, às vezes você vai dando tanta informação. Desculpa. Quem diz que o estilo é como se fosse na literatura? Holton. Diz que é uma boa abordagem, Gerald Holton. O Gerald Holton, agradeço a sua pergunta, ele é um autor que eu gosto muito, e tem um outro autor que é aquele da segunda revolução, que eu vou falar, que é o Stephen Brush. Eu achava muito interessante a abordagem de cada um deles. Eles são recentes, eles estão vivos ainda. Bom, eu há pouco tempo, há 2 anos, eu descobri que existem, agora estão lançando livros juntos, um com o outro. Eu me perguntava, será que eles se conhecem? Não, eles estão escrevendo juntos agora. Então, o Holton é esse que fala do stemata. O livro que mais fala disso é fácil. Bom, não sei se é fácil, porque o livro do Brasil se esgota, mas tem no Brasil, é a imaginação científica. Entre outros, né? Mas esse do stemata é... E também fiquei em dúvida se você ia entrar em alguma segunda revolução científica. Sim, é o Webrush, exatamente. Bom, então, para acelerar, porque o tempo vai acabar também para a gente poder conversar, foi bom você me interromper para a gente poder... Então, vocês olhando aqui muito rapidamente, dá para ver que o contínuo, por exemplo, os estoicos pensavam no pneuma, né, que seria uma energia, digamos assim, seria talvez uma prévia da energia, seria aquilo que dá vida e movimento aos corpos, né? Até é incrível como, aí voltando à questão do conhecimento inconsciente, né, e a questão das tradições não necessariamente científicas, mas que influenciam tudo. O Mércio poderia falar muito melhor sobre isso, mas eu queria lembrar, nós usamos normalmente, e com toda a propriedade, quando alguém falece, fulano deu seu último suspiro. Bom, desde a Idade Média, ou sei lá, do Renascimento, em que é considerada a morte quando o coração para de bater, a morte cardíaca. E, mais recentemente, com todos os aparelhos de sobrevida e tal, é a morte cerebral. Então, o conceito de morte vai mudando. E a gente ainda fala em último suspiro. Qual era o suspiro? O último suspiro era o pneuma dos estoicos. Eles diziam que a diferença entre um ser vivo e não vivo é porque o vivo estava pleno de pneuma. E quando você suspirava pela última vez, você exalava a última parte de pneuma que você teria. Daí vem a palavra pneumático associado com ar, etc, com a vida. Enquanto que isso os estoicos. Os epicuristas, o Lucrécio, ele fala, só para ser rápido, uma frase muito moderna, mas é um barato. Na época dele, ele dizia: nada existe no mundo senão átomos e vazio. Tudo é decorrência do rearranjo de átomos e vazio. Isso muito em função da grande discussão entre Parmênides e Heráclito, né? Se o mundo é feito de coisas separadas, que se ajustam, né? Como depois do mecanicismo, ou se o mundo é um eterno processo, né? O tal do elemento fundamental do Heráclito, que é o fogo, estaria mais associado talvez à energia do que outra coisa. Isso nunca foi resolvido, a tal ponto que no século XX nós chegamos à conclusão, ou à observação, digamos assim, entre aspas, teorias, de que são ondas barra partículas. Nós não sabemos o que é um objeto quântico, né? Então, você vê que a mecânica quântica incorporou as duas coisas, né? O elétron, ora, se comporta como partícula, ora como onda. Depois tem o colapso da equação de onda. O Guilherme trabalha bastante com essas coisas, poderia falar bastante sobre isso. Que são coisas que a nossa mente clássica